esporte, vamos dizer assim, né? No esporte começou no futebol, né? Eu já, criança, eu jogava, né? Batia pelada. Naquela época não tinha tanta essa questão de você começar a treinar, ir pra escolinha, pra projeto, era batendo pelada na rua de casa mesmo. E aí cheguei a fazer algumas avaliações, Santa Cruz, esporte. No Santa Cruz eu fui aprovado, mas já naquela época Santa Cruz tinha uma dificuldadezinha de questão de estrutura, ônibus, alimentação, essas coisas todas, e aí eu peguei, acabei desistindo, também já tinha uma ideia muito cedo de ser treinador de futebol, e aí eu falei, ó, eu não quero ser jogador, não vou buscar esse sonho de ser jogador, então eu tenho que estudar. Já tinha 17 anos já, e aí fui fazer o curso de Educação Física, né, no primeiro, segundo semestre já comecei a trabalhar como preparador físico do Náutico, só que nessa época aí eu dividia, né, o meu tempo com os estudos, com o curso de educação física e com o futevôlei, né, que mais tarde eu viria a jogar em alto nível, ser profissional também de futevôlei, ganhando competições, então fui 6 vezes campeão brasileiro, 3 vezes campeão Só, né? mundial. Só. Só isso. Já é mais que o Brasil. Só O Brasil é isso. penta, ele é ex. Fui campeão várias vezes internacionais, que tem sempre, no meio do ano a gente ia disputar campeonatos na Europa. E muitos títulos também, Copa, regionais, né? Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano também, que tinha muitos. Então, essa foi basicamente a minha carreira como atleta profissional de futebol. E aí eu dividia, né, com o futebol, porque eu sabia que em algum momento eu ia parar de jogar futebol, ia parar de jogar futebol e ia seguir a minha carreira, meu sonho de ser treinador. E fazia parte da preparação física do Náutico lá, depois comecei a trabalhar como auxiliar técnico no Sub-20, com o Sérgio China, um cara que eu aprendi muito, é uma referência minha, né, Sérgio China, e depois assumi a equipe Sub-15 do Náutico como um treinador, saí, aí passei um tempo mais jogando futebol novamente, depois voltei novamente como auxiliar técnico de China, no Sub-20. De que clube? Do Náutico, Do lá no Náutico. Náutico. E aí depois treinei o time da faculdade, que eu tenho estudado, da Federal, trabalhei fora na Líbia, né, com um grande treinador que poucos pernambucanos conhecem, que é Baltemar Brito. Baltemar Brito é um pernambucano daqui de Ipsep, próximo. Ele que te puxou pra lá. Eu conheci ele através de um empresário, um amigo da gente em comum, e Baltemar Brito, na verdade, ele foi durante quase 10 anos auxiliar técnico de Mourinho. Ele jogou com o pai de Mourinho, lá em Portugal, e quando ele precisou de um auxiliar, o pai de Mourinho indicou ele. Então ele trabalhou no União Leiria, no Porto, no Chelsea, e chegou a trabalhar ainda na Inter de Milão, com o Mourinho. E aí depois ele seguiu carreira solo, tinha um auxiliar técnico que ele trabalhava, só que o cara seguiu outro caminho também, e como eu já conhecia ele, já estava batendo papo, ele tinha vindo aqui no Brasil, a gente tinha se conhecido, ele tinha ido lá no Náutico acompanhar uns trabalhos meio, enfim, a gente foi estreitando a relação, ele me convidou para trabalhar na Líbia com ele. Foi um grande crescimento também, porque você trabalhar com um cara que trabalhou com o Mourinho, eu aprendi muito, né? Aí depois voltei pro Náutico como treinador da equipe Sub-17, fui campeão pernambucano Sub-17 no Náutico. Aí fui trabalhar com o Nilson, auxiliar técnico lá no... Nilson Goleiro. Lá no Flamengo de Arco-Verde, que depois foi também ser o treinador do Retrô. Né? Lá no Retrô. E aí saí do Flamengo de Arco-Verde com ele e fui trabalhar no Retrô como treinador Sub-15. Há um ano e meio atrás eu era o treinador Sub-15 do Retrô. E aí depois eu fui pro Sub-20, fui trabalhar com Dado no Bahia. Dado me convidou para ser auxiliar técnico. Grande amigo, gente boa. E também amigo meu também, que a gente se conhecia na faculdade, ele era um período acima do meu. E aí eu fui trabalhar com Dado no Bahia, né? E depois... Toda essa trajetória já no futebol. Sim, mas como treinador ou como auxiliar? Eu fui auxiliar de Baltemar Brito, fui auxiliar de Nilson, fui auxiliar de Dado no Bahia. E aí eu já estava como treinador do Sub-20 do Retrô. Fui ser auxiliar técnico de Dado no Bahia, voltei como auxiliar técnico da casa, certo, do Retrô. E aí com a saída de Milton Mendes, ano passado, na Série D, ele chegou só para a Série D, finalzinho, mata-mata, passou 2 jogos só, saiu, aí eu fui efetivado. Então, como treinador principal da equipe do Retrô. Então esses resultados de hoje não é por acaso. Não. Você vê assim, a gente, ninguém conhecia Dico, né? Assim, quem conhecia o futebol e tá. Mas no futebol, mas vê a trajetória, foi pra fora.
conversou e trabalhou com pessoas importantes. Então, assim, não é um qualquer um que Não. está no Retrô, na frente do Retrô. Eu falei isso em algumas entrevistas, né? O pessoal perguntava muito. Obviamente é normal essa pergunta, porque era meu primeiro trabalho profissional. E quem é Dico, da onde ele veio? E até porque há 1 ano e meio atrás, 1 ano e 3 meses, eu estava no Sub-15. Né? Então, que trajetória relâmpago é essa? Não é, né? Eu já venho do futebol já há muito tempo, já venho trabalhando como auxiliar, já trabalhei com grandes treinadores, Saiu China, Nilson, Dado Cavalcante, Série A do Campeonato Brasileiro. Trabalhei fora do país com um treinador que foi auxiliar técnico, campeão de Champions League, campeão de UEFA League, campeão português, campeão italiano, campeão inglês, que é o Baltemar Brito, que tem toda essa trajetória junto com o Mourinho. Quem digitar, quem estiver escutando a gente, que quiser conhecer um pouquinho, é só digitar Baltemar Brito, com B, não é Valdemar. Baltemar Brito, vai ver que ele é um pernambucano de muito sucesso aí, que trabalhou durante aí, acho que pelo menos 10 anos com o Mourinho. E ganhou coisa de verdade, ganhou o Champions League, ganhou o UEFA League, ganhou o Campeonato Inglês, italiano, português. Se tu seguir esse caminho, parceiro. Tá bom demais.